No dia em que eu estava saindo para as minhas férias, ouvi por acaso minha nora conversando com meu filho ao telefone. Ela estava na sala de estar da minha casa. Eu estava no corredor pegando as últimas coisas antes de sair. Ela não sabia que eu podia ouvi-la. Perfeito. Enquanto sua mãe estiver fora, vou aproveitar e mudar todos os meus móveis para a casa dela, ela disse. Eu congelei. Minha bolsa quase escorregou das minhas mãos, mas não fiz um som. Não disse uma palavra. Apenas continuei escutando. Já falei com a transportadora, querido. Eles estarão aqui em 2 horas. Vamos começar pelo quarto grande. Aquele será o nosso quarto principal. Vamos levar as coisas da sua mãe para o quarto do fundo. É menor, mas ela não precisa de tanto espaço. Senti o ar escapar dos meus pulmões. Minha própria nora, na minha própria casa, planejando roubar meu lar enquanto eu viajava. Não se preocupe. Quando ela voltar, tudo estará pronto. Diremos que foi uma surpresa, que fizemos isso para cuidar melhor dela. Você sabe como ela é. Ela vai protestar no início, mas vai se acostumar. Ela sempre se acostuma. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer golpe físico. Ela sempre se acostuma. Como se eu fosse um móvel velho que pudesse ser movido sem permissão. Como se minha opinião não valesse nada. Como se esta casa, que comprei com meu marido há 40 anos, não fosse minha. Cerrei os punhos. Respirei devagar. E tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu ia fingir. Ia agir como se não tivesse ouvido absolutamente nada. Entrei na sala agindo naturalmente. Yara ainda estava com o telefone pressionado ao ouvido. Quando me viu, ela sorriu. Um sorriso falso. Um sorriso que agora eu entendia perfeitamente. Já estou saindo, querida. O Uber deve chegar a qualquer minuto. Tenha uma ótima viagem, mãe. Descanse bastante. Vamos ficar de olho na casa. Ficar de olho na casa. Que ironia cruel. Obrigada, Yara. Vejo vocês em alguns dias. Saí de casa com a bolsa na mão. Fechei a porta suavemente. Caminhei em direção à entrada da garagem. O carro já estava esperando. Agora estou parada na frente do veículo com minha bolsa na mão direita e as chaves da casa na esquerda. O motorista já carregou minha bagagem no porta-malas e está me olhando, esperando que eu entre. Mas preciso de mais um segundo. Um segundo para processar o que acabei de ouvir. Um segundo para ter certeza de que isso é real e não um pesadelo. O motorista pigarreou. Dona, está tudo bem? Esqueceu alguma coisa lá dentro? Balancei a cabeça. Forcei um sorriso. Um daqueles sorrisos que aperfeiçoei ao longo de 67 anos de vida. Sorrisos que escondem a dor. Sorrisos que disfarçam a raiva. Sorrisos que protegem segredos. Não, tenho tudo. Podemos ir. Sentei-me no banco de trás. Fechei a porta com cuidado. Olhei para a janela da minha sala uma última vez. Yara ainda estava lá dentro. Provavelmente já estava medindo os espaços. Provavelmente já decidindo qual dos meus móveis jogaria no lixo para dar lugar aos dela. O carro se afastou. Avançamos meio quarteirão. Um quarteirão inteiro. 2 quarteirões. E então tirei meu celular da bolsa. Procurei nos meus contatos o nome que precisava. Dr. Olavo, meu advogado. O mesmo que me ajudou com a escritura da casa quando meu marido morreu. O mesmo que me aconselhou quando Cássio tentou me convencer a colocar a propriedade no nome de ambos só para o caso de algo acontecer com você, mãe. Disquei o número. Esperei. 1 toque, 2 toques. Alessia, bom dia. Como vai? Olavo, preciso da sua ajuda agora mesmo. É urgente. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Não tremeu, não quebrou. Era a voz de uma mulher que acabara de tomar uma decisão. Diga-me do que precisa. Minha nora está na minha casa agora mesmo, planejando se mudar sem minha autorização. Eu ouvi tudo. Ela vai trazer um caminhão de mudança em menos de 2 horas. Preciso que você tome medidas legais imediatas. Preciso que proteja minha propriedade. Preciso que faça isso antes que seja tarde demais. Houve silêncio do outro lado da linha, mas não foi um silêncio de hesitação. Foi o silêncio de alguém pensando rápido, de alguém montando um plano. Escute-me. Bem, Alessia,
Vou fazer 3 ligações. A primeira para um juiz amigo meu que me deve um favor. A segunda para a polícia militar. A terceira para um chaveiro de confiança. Em 3 horas, sua casa estará protegida legal e fisicamente. Mas preciso que você me confirme uma coisa. Tem certeza de que quer fazer isso? Porque uma vez que ativarmos esse processo, não haverá volta. Olhei pela janela do carro. As ruas do meu bairro passavam rápido. As mesmas ruas que percorri por 40 anos. As mesmas ruas onde criei meu filho. As mesmas ruas onde caminhei de mãos dadas com meu marido. As mesmas ruas onde construí minha vida. Tenho certeza absoluta, Olavo. Faça o que tiver que fazer. Perfeito. Mantenha seu telefone ligado. Vou te atualizar sobre cada passo. E, Alessia, você fez a coisa certa em me ligar. Desliguei o telefone. Guardei-o na bolsa. Respirei fundo pela primeira vez nos últimos 10 minutos. O motorista estava me observando pelo espelho retrovisor. Acho que ele ouviu parte da conversa, mas não disse nada. Apenas continuou, dirigindo. Olhei para a frente, em direção à rodovia que me levaria ao aeroporto para a viagem que planejei por meses. Uma viagem que não importava mais tanto quanto há 1 hora, porque agora a única coisa que importava era retomar o que era meu. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Olavo. Primeira ligação feita. O juiz está preparando uma ordem de proteção à propriedade. Segunda ligação em processo. A polícia estará em sua residência em 90 minutos. Terceira ligação feita. Chaveiro. Confirmado para troca de fechaduras. Tudo sob controle. Alessia. Respire. Tranquila. Li a mensagem 2 vezes. 3 vezes. E então algo estranho aconteceu. Eu sorri, mas desta vez não foi um sorriso falso. Não foi um daqueles sorrisos que escondem a dor. Foi um sorriso real, um sorriso de poder, o sorriso de uma mulher que acaba de descobrir que ainda tem forças para defender o que é seu. Porque Yara cometeu um erro enorme. Ela pensou que eu era fraca, pensou que eu era fácil de manipular. Pensou que poderia entrar na minha casa como se fosse dela e reorganizar minha vida como se eu não existisse. Mas ela estava errada. Eu sou Alessia Valente. Tenho 67 anos. Sou viúva. Sou mãe. Sou a dona da minha própria casa. E ninguém, absolutamente ninguém, vai tirar o que é meu sem lutar. O carro continuava se movendo. Eu continuava olhando pela janela, mas minha mente já estava de volta à minha casa, imaginando o rosto de Yara quando a polícia tocasse a campainha, imaginando sua surpresa, sua vergonha, sua derrota. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo que havia esquecido. Senti controle, senti poder, senti que minha vida me pertencia novamente. 3 horas depois, meu telefone tocou novamente. Era Olavo. Alessia, tudo correu exatamente como planejamos. O que aconteceu? A polícia chegou à sua casa há 20 minutos. Yara já tinha começado a mudança. Havia um caminhão estacionado na entrada. 2 homens estavam descarregando móveis. Quando os oficiais se identificaram, ela tentou dizer que tinha sua permissão. Mas eu já tinha enviado para eles uma cópia dos documentos da propriedade. Mostrei que a casa está exclusivamente em seu nome e expliquei que havia uma denúncia prévia de tentativa de ocupação ilegal. Meu coração batia tão rápido que pensei que fosse explodir. E então os policiais pediram que ela parasse a mudança imediatamente. Yara ficou histérica. Começou a gritar que era a nora, que tinha direitos, que você tinha dado permissão verbal. Mas os vizinhos saíram e vários deles confirmaram que nunca viram você dar autorização alguma, que, na verdade, viram você sair há poucas horas com sua bagagem para a viagem. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Os vizinhos me defenderam. Exatamente. E quando Yara percebeu que não tinha saída, tentou ligar para Cássio, mas ele não atendeu. Imagino que estivesse trabalhando e não quisesse se envolver diretamente. Covarde. Essa palavra doeu porque era verdade. Meu filho era um covarde. Ele deixou a esposa fazer o trabalho sujo enquanto mantinha as mãos limpas. O que aconteceu depois, Olavo? A polícia ordenou que ela retirasse todos os móveis que já tinha trazido.
Deram a ela 30 minutos. Ela chorou, implorou, mas ordens são ordens. Os carregadores tiveram que carregar tudo de volta. E quando terminaram, os policiais a avisaram que, se ela tentasse voltar sem sua autorização expressa por escrito, enfrentaria acusações de invasão de domicílio. Eles aprenderam? Não foi necessário, mas a queixa foi registrada. E Alessia, há mais uma coisa. Diga-me. Os vizinhos aplaudiram quando ela foi embora. Sei que muitos de vocês que estão lendo isso agora entendem exatamente o que estou sentindo. Sei que há mulheres por aí que passaram por algo semelhante. Mulheres que deram tudo pelos filhos. Mulheres que trabalharam até a exaustão para colocar um teto sobre suas cabeças. Mulheres que sacrificaram seus próprios sonhos para que eles pudessem realizar os deles. E mulheres que no final foram tratadas como se não valessem nada. Meu nome é Alessia Valente. Tenho 67 anos. Nasci em uma cidade pequena no interior de Minas, onde as mulheres da minha geração aprenderam que o valor de uma mãe é medido por quanto ela é capaz de suportar em silêncio. Fomos ensinadas a aguentar, a perdoar, a oferecer a outra face, a sorrir mesmo que estivéssemos morrendo por dentro. Disseram-nos que uma boa mãe nunca abandona seus filhos, que uma boa mãe sempre perdoa, que uma boa mãe se sacrifica até seu último suspiro. Mas ninguém nos ensinou que também temos o direito de nos defender. Ninguém nos disse que o amor de mãe não significa ser pisoteada. Ninguém nos explicou que podemos amar nossos filhos e, ao mesmo tempo, impor limites a eles. Porque durante anos, acreditei que se dissesse não ao Cássio, significava que eu era uma mãe ruim. Acreditei que se não cedesse aos pedidos dele, o estaria rejeitando. Acreditei que meu trabalho era facilitar a vida dele, mesmo que isso significasse dificultar a minha. E deixe-me dizer uma coisa, essa crença quase me destruiu. Agora estou sentada na área de espera do aeroporto. Meu voo sai em 2 horas, mas não consigo me concentrar em nada além do meu telefone. Esperando notícias, esperando confirmações, esperando saber que minha casa está segura. As pessoas passam por mim arrastando malas, famílias com crianças, casais de mãos dadas, empresários verificando seus laptops. Todos têm suas próprias vidas, seus próprios problemas, suas próprias histórias. E nenhum deles sabe que a mulher mais velha sentada na cadeira de canto acaba de iniciar uma guerra silenciosa contra sua própria família. Porque é isso que é, uma guerra. E embora não haja armas ou sangue, é tão doloroso quanto. Talvez mais. Porque quando seu inimigo é alguém que veio do seu próprio corpo, a dor é diferente. É profunda. É íntima. É o tipo de dor que faz você questionar tudo o que pensava saber sobre amor e família. Olho para o meu celular novamente. Passaram-se 10 minutos desde que falei com Olavo. 10 minutos que parecem 10 horas. Pergunto-me o que está acontecendo na minha casa agora. Pergunto-me se Yara percebeu que cometeu um erro. Pergunto-me se Cássio já sabe o que fiz. Pergunto-me se ele me odeia. E me surpreendo ao perceber que essa última pergunta não dói tanto quanto deveria. Porque algo mudou em mim quando ouvi aquela conversa. Algo se quebrou, mas não de um jeito ruim. Foi como quebrar uma gaiola. Sim, há destruição, mas também há liberdade. Uma mulher mais velha se senta ao meu lado. Ela deve ter a minha idade, talvez um pouco mais. Tem cabelos completamente brancos presos em um coque elegante. Está usando um vestido simples, mas bem passado. E quando olha para mim, sorri, com aquele sorriso que só as mulheres da nossa geração sabem dar. Aquele sorriso que diz, eu também vivi, eu também sofri, eu também sei o que é carregar o mundo nos ombros. Viajando sozinha? Ela me pergunta. Assinto com a cabeça. Eu também. É a primeira vez em 40 anos que viajo sem meu marido. Ele faleceu há 6 meses. Sinto muito. Obrigada, querida. Mas sabe de uma coisa? Embora eu sinta falta dele todos os dias, também descobri que posso fazer as coisas por conta própria, que não preciso da permissão de ninguém para viver minha vida, que, nesta idade, ainda temos o direito de ser felizes. As palavras dela me atingem no peito porque ela tem razão. Temos o direito de
ser felizes, mesmo que essa felicidade signifique decepcionar as pessoas que esperam que continuemos nos sacrificando por elas. Você tem filhos? Pergunto a ela. 3. 2 filhas e um filho. As meninas são maravilhosas. Ligam-me todos os dias. Visitam-me. Incluem-me em suas vidas. Mas meu filho, ela faz uma longa pausa. Meu filho acha que, por ser homem e por ser o mais novo, tem direito a mais. Direito à minha casa, direito ao meu dinheiro, direito ao meu tempo. E durante anos eu permiti. Até que um dia percebi que ele nunca ficaria satisfeito, que sempre iria querer mais. E que, se eu não impusesse um limite, acabaria ficando sem nada. Fico olhando para ela. É como se estivesse ouvindo minha própria história saindo da boca de outra pessoa. O que você fez? Eu disse não. Simples assim. Disse-lhe que minha casa era minha, que meu dinheiro era meu, e que se ele quisesse algo na vida, teria que trabalhar por isso, assim como suas irmãs fizeram. Ele ficou bravo, gritou comigo, disse-me coisas horríveis, mas eu me mantive firme. E sabe o que aconteceu depois de 6 meses sem falar comigo? Ele voltou mais humilde, mais maduro, e pediu perdão. E você o perdoou? Eu o perdoei, mas não esqueci. E os limites ainda estão lá, porque perdoar não significa ser ingênua novamente. Perdoar não significa deixar que te pisoteiem de novo. Perdoar significa deixar de lado o rancor, mas manter sua dignidade. Aquelas palavras ficam comigo. Deixar de lado o rancor, mas manter sua dignidade. A mulher se levanta. Pega sua pequena bolsa de mão. Esse é o meu voo, querida. Foi um prazer conversar com você. E eu não sei que situação você está passando, mas posso ver nos seus olhos que é algo importante. Só quero te dizer uma coisa. Você importa. Sua paz importa. E nunca é tarde para defender o que é isso. Ela se afasta lentamente e eu fico ali com lágrimas nos olhos. Porque às vezes o universo coloca exatamente a pessoa que você precisa encontrar no seu caminho no exato momento em que você precisa encontrá-la. Meu telefone vibra. Outra mensagem de Olavo. Atualização. O chaveiro chegou à sua casa. Ele está trocando todas as fechaduras. Porta da frente, porta dos fundos e portão do jardim. Vou enviar as chaves novas por Sedex para o endereço onde você vai ficar. Você as terá amanhã de manhã. Respondo rápido. Obrigada, Olavo. Você não sabe o quanto eu agradeço por tudo isso. Alessia, é o meu trabalho. Mas além disso, fico feliz em ver que você está finalmente assumindo o controle da sua vida. Seu marido ficaria orgulhoso de você. Essa última frase me quebra. Meu marido, Heitor. 5 anos se passaram desde que ele morreu. E ainda há dias em que acordo esperando vê-lo ao meu lado. Ainda. Há momentos em que quero contar-lhe algo e pego o telefone antes de lembrar que ele não está mais aqui. Ainda sinto falta da sua risada, do seu jeito de me abraçar, do seu jeito de me fazer sentir que tudo ia ficar bem. Heitor nunca gostou de Yara. Desde o primeiro dia em que Cássio a trouxe para casa, Heitor me disse: essa garota não ama você, Alessia. Ela ama a sua casa. E eu ri. Disse-lhe que ele estava exagerando, que era apenas porque ele era super protetor comigo. Mas Heitor tinha razão. Ele sempre tinha razão. E dói saber que ele não está aqui para ver que finalmente ouvi seus avisos. Fecho os olhos, respiro fundo, e pela primeira vez em muito tempo permito-me sentir tudo. A dor, a raiva, a decepção, a tristeza, mas também a força, o poder, a determinação. Porque todas essas emoções podem coexistir. Posso ficar triste pela família que pensei que tinha e ao mesmo tempo ter orgulho da mulher que estou me tornando. Anunciam meu voo pelos alto-falantes. É hora de embarcar. Levanto-me, pego minha bolsa, caminho em direção ao portão de embarque e a cada passo que dou, sinto como se estivesse deixando a antiga Alessia para trás. A Alessia que tinha medo, a Alessia que ficava calada, a Alessia que acreditava que ser uma boa mãe significava deixar-se destruir. Entro no avião, encontro meu assento na janela, acomodo-me, aperto o cinto de segurança
E quando o avião começa a se mover pela pista, permito-me olhar para trás, em direção à cidade. Estou saindo temporariamente em direção à casa que está sendo protegida agora, em direção à vida que estou reconstruindo peça por peça. O avião decola. A cidade fica cada vez menor. As casas parecem brinquedos. Os carros parecem formigas. E me sinto leve pela primeira vez em anos, como se estivesse carregando um peso enorme nos ombros e finalmente me permitisse deixá-lo ir. Fecho os olhos e, embora saiba que o que vem a seguir não será fácil, também sei que estou pronta. Pronta para enfrentar Cássio, pronta para impor limites, pronta para reclamar minha vida. Porque esta história está apenas começando e desta vez eu vou escrever o final. Para entender como cheguei aqui, preciso levar você de volta a 5 anos atrás, ao dia em que tudo mudou. Ao dia em que meu marido Heitor fechou os olhos pela última vez e eu fiquei completamente sozinha neste mundo. Era uma terça-feira. Lembro-me que era terça porque às terças sempre íamos juntos à feira para comprar legumes frescos. Era nossa pequena tradição. Mas, naquela terça, Heitor não saiu da cama. Disse-me que se sentia cansado, que talvez tivesse dormido mal. Fiz um chá para ele. Ajustei seus travesseiros e, 2 horas depois, eu estava no hospital vendo os médicos tentarem salvar Ludi. Um infarto fulminante que não lhe deu chance alguma. 42 anos de casamento terminaram em uma manhã de terça-feira. Cássio chegou ao hospital 3 horas depois. Não veio sozinho. Trouxe Yara. Naquele momento, eles estavam namorando há apenas 6 meses. Eu mal a conhecia. Tínhamos conversado apenas algumas vezes em reuniões de família. Ela era uma garota quieta, ou pelo menos era o que parecia. Sempre sorridente, sempre educada, sempre dizendo as palavras certas. Lembro-me daquele dia no hospital, ela me abraçou. Disse-me que sentia muito pela minha perda, que estaria lá para o que eu precisasse. E eu lhe agradeci porque, naquele momento de dor, qualquer demonstração de afeto parecia um salva-vidas no meio do oceano. Os primeiros meses após a morte de Heitor foram os mais sombrios da minha vida. A casa parecia grande demais, silenciosa demais, vazia demais. Cada canto tinha uma lembrança. Cada objeto contava uma história, e eu não sabia como continuar vivendo em um lugar cheio de fantasmas. Cássio começou a me visitar com mais frequência. No início vinha sozinho. Ficava para o jantar. Ajudava-me com coisas da casa que Heitor sempre consertava. Trocava lâmpadas. Verificava torneiras pingando. Cortava a grama. E eu me sentia grata. Sentia-me sortuda por ter um filho que se preocupava comigo. Depois começou a trazer Yara. Ela cozinhava, limpava, organizava minha despensa. E eu achei maravilhoso ter uma nora tão prestativa, tão atenciosa, tão disposta a ajudar. Como fui ingênua. 3 meses após o funeral, Cássio me disse que ia se casar, que tinha decidido que Yara era a mulher da vida dele, e que queriam fazer isso logo porque já não eram tão jovens e queriam começar uma família. Ele tinha 34 anos, ela tinha 29, e eu lhes dei minha bênção. Ajudei-os a organizar o casamento. Paguei pelo salão da recepção. Contratei o buffet. Fiz tudo o que uma mãe faz pelo filho. O casamento foi simples, mas bonito. Yara estava linda. Cássio parecia feliz. E eu tentei ser feliz por eles, embora, por dentro, estivesse quebrada pela ausência de Heitor. Porque Heitor deveria estar lá, caminhando com nosso filho pelo altar, dando-lhe conselhos sobre o matrimônio, dançando comigo na festa. Mas sua cadeira estava vazia, e eu tive que sorrir o dia todo enquanto fingia que meu coração não estava se partindo também. Após o casamento, eles se mudaram para um pequeno apartamento alugado no centro. Cássio trabalhava como contador em uma firma de médio porte. Ganhava bem, mas não o suficiente para comprar sua própria propriedade. Yara trabalhava meio período em uma loja de roupas. Entre os dois, mal juntavam o suficiente para pagar o aluguel, as contas e a comida. No início, tudo parecia normal. Eles vinham me visitar aos domingos. Comíamos juntos, conversávamos, e então
Eles iam para casa. Mas, pouco a pouco, comecei a notar pequenas mudanças. Mudanças que pareciam insignificantes no início, mas que, com o tempo, tornaram-se padrões. Yara começou a fazer comentários sobre minha casa. Comentários que pareciam elogios, mas escondiam algo mais. Que casa grande para uma pessoa só. Deve ser difícil manter tudo isso limpo. Tantos quartos vazios. Que desperdício. Eu não dava importância. Achava que ela estava apenas puxando conversa. Mas os comentários continuaram. Tornaram-se mais frequentes, mais diretos. Um dia, eles chegaram e Yara foi direto para o quarto que tinha sido de Cássio quando menino. Aquele que Heitor tinha convertido em seu escritório antes de morrer. Ela ficou na porta olhando para tudo. A mesa, a estante de livros, as fotografias nas paredes. Este quarto seria perfeito para um bebê, disse ela. Tem boa luz, fica perto do banheiro e é grande o suficiente para colocar um berço, um trocador e tudo o que for necessário. Congelei porque o jeito que ela disse não foi como uma observação casual. Foi como se ela já estivesse planejando, como se já estivesse medindo o espaço em sua mente, como se já tivesse decidido que aquele quarto seria dela. Vocês estão planejando ter um bebê? Perguntei a ela. Bem, ainda não, mas algum dia sim. E quando isso acontecer, vai ser complicado no nosso apartamento. É muito pequeno. Mal cabemos nós dois. Ela ficou em silêncio por um momento. Então me olhou diretamente nos olhos. Já pensou no que vai fazer com esta casa, quando não puder mais cuidar dela sozinha? Aquela pergunta me pegou de surpresa porque eu tinha 62 anos na época. Estava perfeitamente saudável, perfeitamente capaz, perfeitamente lúcida. Não havia razão para ninguém pensar que eu não pudesse cuidar da minha própria casa. Não pensei nisso porque ainda posso cuidar dela perfeitamente, respondi. Tentei fazer minha voz soar educada, mas firme. Claro, mas a gente nunca sabe. Minha avó dizia a mesma coisa, e um dia caiu da escada. Ficou no hospital por 2 meses. Depois disso, teve que ir morar com minha tia porque não podia mais ficar sozinha. A mensagem era clara. Ela estava plantando uma semente. Estava preparando o terreno. Estava começando a construir uma narrativa onde eu era uma mulher idosa e frágil que, a qualquer momento, ia precisar de ajuda. Ajuda que, claro, eles estariam dispostos a dar. Em troca de quê? Ela ainda não dizia, mas eu estava começando a imaginar. As visitas tornaram-se mais frequentes, não apenas aos domingos. Agora vinham durante a semana também. Sempre com alguma desculpa, que queriam me trazer comida, que estavam passando pelo bairro, que precisavam usar meu computador, porque o deles estava quebrado. E cada vez que vinham, Yara inspecionava. Essa é a palavra correta. Inspecionava. Abria os armários, verificava a despensa, olhava dentro da geladeira, mudava as coisas de lugar. E quando eu perguntava o que ela estava fazendo, dizia-me que apenas queria ajudar, que queria ter certeza de que eu tinha tudo o necessário, que se preocupava comigo. Mas eu sabia que não era preocupação, era controle. Ela queria conhecer cada canto da minha casa. Queria saber onde tudo estava. Queria familiarizar-se com o espaço como um animal marcando seu território antes de invadi-lo completamente. Cássio nunca dizia nada. Sentava-se na sala assistindo TV ou verificando-o em celular enquanto Yara fazia sua inspeção. E quando eu tentava conversar com ele sobre os comentários da esposa, ele me dizia que eu estava exagerando, que Yara só queria ajudar, que eu deveria ser grata por ter uma nora tão atenciosa. Grata. Um dia, Yara encontrou uma caixa de joias que Heitor me deu ao longo dos anos. Estava no meu quarto, no meu closet, em um lugar privado, mas ela entrou sem bater, abriu o closet e pegou a caixa. Que joias lindas, mãe. Com certeza valem muito dinheiro. Foram presentes do meu marido. Tem valor sentimental. E o que você vai fazer com elas? Nunca te vejo usando. Eu as guardo para ocasiões especiais. Mas você nunca vai a lugar nenhum. Que desperdício ter coisas tão bonitas guardadas. Eu as usaria. Eu daria a elas o valor que merecem. Ela não disse diretamente, mas a mensagem estava lá. Ela queria minhas joias.
Ela queria minha casa, ela queria minha vida, e estava disposta a esperar o tempo que fosse necessário para conseguir. Naquela noite, depois que eles saíram, liguei para minha irmã Zoraide. Ela mora em outra cidade, mas conversamos por telefone quase todos os dias. Contei-lhe tudo, os comentários, as inspeções, as insinuações. Essa garota está te medindo, Alessia. Ela está vendo quanto pode tirar antes de você reagir. Você tem que impor limites agora. Mas ela é a esposa do meu filho, Zoraide. Não, quero causar problemas. Os problemas já estão aí, irmã. Você é que não quer e ver. E se não fizer nada agora, garanto que daqui a alguns anos você vai estar dormindo no quarto de empregada da sua própria casa enquanto eles ocupam a sua suíte. As palavras dela me assustaram porque soavam extremas, mas ao mesmo tempo soavam possíveis, completamente possíveis. Tentei falar com Cássio. Uma tarde, convidei-o para um café. Apenas nós dois, sem Yara. Filho, preciso falar com você sobre algo importante. Diga-me, mãe. Sinto que Yara está interessada demais na minha casa, nas minhas coisas, e isso está me fazendo sentir desconfortável. A expressão dele mudou imediatamente. Ficou rígido, defensivo. Minha esposa se desdobra para te ajudar e você se sente desconfortável? Não, é isso, filho. Eu agradeço a ajuda dela. Mas há limites. Limites? Você é minha mãe. Ela é minha esposa. Somos família. Não deveria haver limites entre família. E lá estava. O primeiro sinal claro de que Cássio não estava do meu lado. Que ele tinha escolhido. E não tinha escolhido a mim. Os meses seguintes foram como assistir a uma invasão em câmera lenta, tão gradual que, se você não prestasse atenção, poderia pensar que tudo estava normal. Mas eu prestava atenção, e a cada dia via meu espaço diminuindo enquanto o deles aumentava. Primeiro foi uma caixa, uma única caixa que Yara trouxe em um domingo. Mãe, você se importa se deixarmos isso aqui por alguns dias? É que no apartamento não temos mais espaço e são coisas da estação passada que não estamos usando. O que tem na caixa? Roupas de inverno, casacos, blusas, coisas assim, só até conseguirmos um lugar maior. Aceitei porque era apenas uma caixa, porque era apenas por alguns dias, porque eu ainda queria acreditar que estava exagerando, que minha irmã Zoraide estava sendo paranoica, que Yara realmente só precisava de ajuda temporária. A caixa ficou no quarto de hóspedes. Passou uma semana, 2 semanas, 1 mês. A caixa ainda estava lá. E quando perguntei a Yara quando ia buscá-la, disse-me que ainda não tinham espaço, que tivesse paciência. Depois chegou outra caixa, e mais uma. De repente, o quarto de hóspedes estava cheio de caixas com as coisas deles. Roupas, sapatos, livros, decorações, coisas que, segundo eles, não tinham onde guardar no apartamento. É temporário. Mãe, Cássio me dizia, só até juntarmos dinheiro para alugar um lugar maior. Mas os meses passavam e o lugar maior nunca chegava, e as caixas continuavam se multiplicando. Um dia, chegaram com um sofá inteiro. O proprietário está nos cobrando extra por ter móveis no corredor do prédio. Podemos deixar aqui só por um tempo. O sofá acabou na minha garagem junto com uma mesa de jantar, 6 cadeiras, uma luminária de chão, uma estante. Minha garagem tornou-se o depósito pessoal deles, e cada vez que eu protestava, Cássio me fazia sentir culpada. Mãe, você vive sozinha nesta casa enorme. Tem espaço de sobra. Por que te incomoda nos ajudar? Você não quer que estejamos bem? E eu ficava em silêncio, porque ele tinha razão em uma coisa. Eu vivia sozinha em uma casa grande. Tinha espaço de sobra, e se não pudesse ajudar meu próprio filho, para que servia todo aquele espaço? Mas Zoraide não concordava. Alessia, escute-me bem. Isso não é ajuda temporária. Isso é uma estratégia. Eles estão enchendo sua casa com as coisas deles para que, quando decidirem se mudar, já tenham metade da vida instalada lá. E você não vai conseguir dizer não porque vai sentir que seria cruel expulsá-los quando eles estão praticamente morando aí. Você está exagerando, Zoraide. Ah, é?
Então por que a Yara tem uma chave da sua casa? Fiquei muda. Ela tem uma chave da sua casa, Alessia? Cássio me pediu uma cópia. Disse que era para o caso de algo me acontecer um dia e eles precisarem entrar. Santo Deus, irmã, você não vê o que eles estão fazendo? Mas eu não queria ver. Porque ver significava aceitar que meu filho estava me manipulando. E aceitar isso doía demais. As visitas já não eram visitas. Eram invasões programadas. Chegavam sem avisar. Usavam minha cozinha como se fosse deles. Yara abria minha geladeira e tirava comida sem perguntar. Cássio se esparramava no meu sofá e mudava o canal da TV, mesmo que eu estivesse assistindo a algo. Tomavam banho. Ficavam para tirar sonecas. Usavam minha lavadora. E o pior de tudo é que começaram a trazer amigos. Um sábado, chegaram com outro casal, totais desconhecidos para mim. Yara apresentou-os como seus melhores amigos. E sem me perguntar se estava tudo bem, organizaram um encontro na minha sala. Trouxeram cerveja. Colocaram música alta. Ficaram até às 11 da noite. E, quando finalmente saíram, minha casa estava uma bagunça. Pratos sujos, copos por toda parte. Cinzas de cigarro na minha mesa de centro. Yara, não gosto que traga gente sem me perguntar. Ah, mãe, não seja assim. Eram apenas alguns amigos. Além disso, você está sempre sozinha. Faz bem para você ter vida nesta casa. Esta é a minha casa. E eu decido quem entra e quem não entra. Tecnicamente, também é a casa do Cássio. Ele cresceu aqui. Tem tanto direito quanto você. Aquela frase me deixou gelada, porque legalmente não era verdade. A casa estava completamente no meu nome. Heitor e eu a tínhamos comprado juntos há 40 anos. Quando ele morreu, permaneceu exclusivamente no meu nome. Cássio não tinha nenhum direito legal sobre esta propriedade. Mas Yara falava como se ele tivesse, como se fosse óbvio, como se fosse natural. Comecei a encontrar coisas fora do lugar. Meus livros movidos, minhas fotografias realocadas, meus móveis deslocados de sua posição original. E quando eu perguntava quem tinha tocado nas minhas coisas, Yara dizia que estava apenas melhorando a distribuição do espaço. É que, mãe, você tem tudo tão entulhado, tem que dar um ar ao ambiente. Modernizar um pouco. Eu não quero modernizar nada. Quero que minhas coisas fiquem onde eu as coloquei. Está bem, não fique brava. Eu só estava tentando ajudar. Mas não era ajuda. Era apropriação. Ela estava redecorando minha casa de acordo com o gosto dela. Estava apagando os vestígios da minha vida para imprimir a dela. Um dia, cheguei das compras e encontrei meu quarto com a porta aberta. Entrei, vi Yara medindo as paredes com uma fita métrica. O que você está fazendo? Ela deu um pulo. Não esperava que eu chegasse tão cedo. Ah, mãe, eu estava apenas vendo quanto mede este quarto. É que o Cássio e eu estamos pensando em comprar um colchão novo e eu queria saber se caberia aqui. Por que você quer saber se cabe aqui? Vocês têm sua própria casa. Bem, sabe, para o caso de ficarmos para dormir algum dia, seria mais confortável. Existem 2 quartos de hóspedes. Vocês podem dormir em qualquer um deles. Sim, mas aqueles quartos são menores. E este aqui tem banheiro privativo. É muito mais prático. Ela estava falando do meu quarto. O quarto que compartilhei com Heitor por 40 anos. O quarto onde dormi ao lado dele por milhares de noites. O quarto onde chorei a morte dele. O quarto que ainda guardava a essência dele em cada canto. Yara, este é o meu quarto e não está em discussão. Ela deu de ombros. O que você disser, mãe? Foi apenas uma ideia, mas a semente já estava plantada. Ela já tinha medido o espaço, já tinha imaginado a cama dela ali, já tinha decidido que aquele quarto seria, eventualmente, dela. Naquela noite liguei para Zoraide chorando. Você tinha razão, irmã. Tinha razão absoluta. Eles estão me empurrando para fora da minha própria casa aos poucos, e eu deixei que entrassem. Dei-lhes a chave. Permiti que colocassem as coisas deles aqui. Fui uma idiota. Você não foi uma idiota, Alessia. Você foi mãe. E eles se aproveitaram disso. Mas você ainda está em tempo de parar isso. Como?
Se eu disser para tirarem as coisas, vão dizer que sou uma mãe ruim, que sou egoísta, que tenho esta casa enorme e não quero compartilhar. E o que? Importa o que eles digam. É a sua casa, seu espaço, sua vida. Você não deve nada a eles. Eu devo tudo a eles, Zoraide. Sou a mãe. Ser mãe não significa ser capacho. Ser mãe não significa deixar que te pisoteiem. Você tem que impor um limite agora antes que seja tarde demais. Mas eu não fiz, porque tinha medo. Medo de perder meu filho. Medo de ficar completamente sozinha. Medo de confirmar que a única família que me restava no mundo só me queria pelos meus bens. Então continuei cedendo. Continuei permitindo. Continuei engolindo meu desconforto até que chegou o dia do meu aniversário de 65 anos. Cássio e Yara organizaram um jantar na minha casa. Sem me perguntar, convidaram os amigos deles. Compraram comida. Decoraram minha sala. E quando cheguei depois de passar a tarde no cabeleireiro, entrei em uma festa em pleno andamento. Na minha própria casa. Uma festa que eu não autorizei. Surpresa, mãe! Gritou Cássio. Organizamos uma festa de aniversário para você. Havia balões por toda parte, uma faixa enorme que dizia parabéns, música no volume máximo, e 20 pessoas que eu não conhecia comendo e bebendo na minha sala. Tentei sorrir. Tentei dizer obrigada. Tentei fingir que estava feliz, mas por dentro estava furiosa, porque nem no meu aniversário eu podia ter paz na minha própria casa. A festa durou até meia-noite. Quando todos saíram, minha casa parecia uma zona de guerra. Havia comida pisoteada no tapete, manchas de vinho no meu sofá, um copo quebrado na cozinha e Yara e Cássio bêbados deitados na minha sala. Vamos ficar aqui para dormir, mãe. Estamos cansados demais para dirigir. Foram para um dos quartos de hóspedes e eu fiquei sozinha limpando a bagunça. No meu aniversário, à 1 da manhã, com lágrimas escorrendo pelas bochechas. Na manhã seguinte, levantei cedo. Fiz café. Sentei-me na cozinha esperando que acordassem. Porque eu ia falar, ia impor limites, ia dizer-lhes que isso não podia continuar assim. Mas quando eles desceram, não vieram sozinhos. Trouxeram malas. Mãe, precisamos conversar, disse Cássio. O proprietário do apartamento aumentou o nosso aluguel. Não podemos mais pagar. Precisamos ficar aqui apenas por alguns meses até juntarmos para algo melhor. E foi assim que meu filho e minha nora mudaram-se oficialmente para minha casa, sem realmente me perguntar, sem me dar a opção de dizer não, apresentando isso como algo temporário, como algo inevitável, como algo que eu tinha a obrigação de aceitar. Os primeiros dias após a mudança, tentei me convencer de que tudo ia ficar bem, que era apenas temporário, como tinham prometido, que em alguns meses eles economizariam dinheiro e iriam embora, que eu só tinha que ser paciente, que era isso que as boas mães faziam. Mas as coisas não melhoraram, pioraram. Yara assumiu o controle da cozinha imediatamente, reorganizou todos os armários, jogou fora coisas que, segundo ela, estavam vencidas, embora não estivessem. Mudou o lugar das minhas panelas, das minhas frigideiras, dos meus pratos. Tudo o que eu tinha organizado do meu jeito por 40 anos foi reorganizado de acordo com os critérios dela. É mais eficiente assim, mãe. Você vai ver como cozinha melhor com tudo no lugar correto. Mas não era o lugar correto. Era o lugar dela, não o meu. E cada vez que eu entrava na minha própria cozinha, sentia-me como uma convidada, como se tivesse que pedir permissão para usar minhas próprias coisas na minha própria casa. Começaram a chegar pacotes, caixas enormes de coisas que tinham comprado online, móveis novos, eletrodomésticos, decorações, tudo endereçado à minha casa. E, quando perguntei o que era, Yara disse que eram coisas de que precisavam para estar confortáveis. Só enquanto estivermos aqui, mãe. Depois levaremos tudo. Mas eu sabia que era mentira, porque ninguém compra uma geladeira nova, uma máquina de lavar de última geração e uma televisão de 60 polegadas para usar por apenas alguns meses. Uma tarde, cheguei da farmácia e encontrei 2 homens instalando ar-condicionado no quarto que eles tinham ocupado. O que está acontecendo?
Aqui. Yara saiu do quarto sorrindo. Ah, mãe, é que com este calor não se consegue dormir. Cássio e eu decidimos instalar o ar. Não se preocupe, nós pagamos pela instalação. Mas é a minha casa. Você não pode fazer modificações sem me consultar. Bem, tecnicamente é uma melhoria. Estamos agregando valor à propriedade. Você deveria ser grata. Grata. Aquela palavra de novo. Como se eu devesse agradecer-lhes por transformarem minha casa sem minha permissão. Tentei falar com Cássio naquela noite. Esperei Yara ir dormir. Encontrei-o na sala assistindo televisão. Filho, precisamos conversar. Diga-me, mãe. Isso não está funcionando. Yara está fazendo mudanças na casa sem me consultar. Sinto-me desconfortável. Sinto que não tenho mais voz no meu próprio lar. Cássio suspirou. Aquele suspiro que as pessoas dão quando acham que você está sendo dramática. Mãe, Yara está apenas tentando nos deixar confortáveis. O que há de errado nisso? O que há de errado é que esta é a minha casa e eu deveria decidir quais mudanças são feitas. Mas você nunca decide nada. A casa estava igual a 20 anos atrás. Precisava modernizar. Eu não quero modernizar. Gosto de como ela é, de como ela era. Bem, não podemos viver em um museu. Mãe, se vamos estar aqui, precisamos que seja funcional. Você disse que iam estar aqui apenas alguns meses. Ele ficou em silêncio. Evitou meu olhar. As coisas estão difíceis, mãe. A economia está ruim. Os aluguéis estão caríssimos. Não é tão fácil quanto pensávamos. Quanto tempo vocês realmente planejam ficar? Não sei. 1 ano, talvez 2. Depende. 1 ano, talvez 2. As palavras caíram como pedras no meu estômago, porque eu sabia que 1 ano se transformaria em 2, e 2 em 3, e eventualmente eles nunca iriam embora. As semanas seguintes foram uma batalha constante por espaço, por privacidade, por controle. Yara começou a reclamar de tudo, que a casa era muito velha, que as paredes precisavam de pintura, que os pisos estavam gastos, que os móveis estavam ultrapassados. Mãe, deveríamos reformar a sala. Estes móveis já cumpriram seu ciclo. Há uns conjuntos de sala lindos na loja do centro. Eu vou com você para ver. Eu não quero mudar minha sala. Estes móveis foram presente do Heitor pelo nosso aniversário de 20 anos. Exatamente. Tem mais de 20 anos. É hora de atualizar. Não vou jogar fora os móveis que meu marido me deu. Ninguém disse jogar fora. Podemos vender ou doar. Há pessoas que precisam de móveis usados. A raiva subiu pela minha garganta, mas eu a engoli, como sempre, como me ensinaram. Uma manhã, desci para o café e encontrei minha sala de jantar completamente reorganizada. A mesa estava em outra posição. As cadeiras eram diferentes. A cristaleira onde eu guardava a louça da minha avó tinha desaparecido. Onde está minha cristaleira? Yara estava na cozinha fazendo café. Ah, aquela coisa velha. Mudamos para a garagem. Ocupava espaço demais. E, francamente, mãe, era horrível. Não combinava com nada. Aquela cristaleira era o da minha avó. Tem mais de 100 anos e estava perfeitamente bem onde estava. Bem, agora a sala de jantar parece mais espaçosa, mais moderna. Você vai se acostumar. Fui até a garagem. Encontrei a cristaleira enfiada em um canto, coberta de poeira, tratada como lixo, e algo dentro de mim se quebrou. Não foi uma grande quebra, foi uma pequena rachadura. Mas pequenas rachaduras acabam se tornando abismos. Liguei para Zoraide. Irmã, não aguento mais. Eles estão destruindo minha casa. Estão apagando tudo o que eu fui, tudo o que construí com o Heitor. E o Cássio não faz nada. Ele apenas defende a Yara. Então expulse-os, Alessia. É a sua casa. Você tem todo o direito. E se o Cássio parar de falar comigo? E se eu perder meu único filho? E se você já o perdeu? Porque o Cássio que você conhecia nunca teria te tratado assim. O filho que você criou nunca teria permitido que a esposa te desrespeitasse dessa maneira. O homem que está na sua casa agora é um estranho. Um estranho que está te usando.
As palavras dela doeram porque eram verdade. Meu filho tinha se tornado alguém que eu não reconhecia. Ou talvez ele sempre tivesse sido assim e eu não quis ver. Talvez eu o tenha mimado demais. Talvez eu tenha lhe dado demais. Talvez eu o tenha ensinado que ele podia pegar o que quisesse sem consequências. Os dias tornaram-se insuportáveis. Yara parou de fingir. Não fingia mais ser gentil. Não fingia mais ter respeito. Dava ordens na minha casa como se fosse a dona. Mãe, preciso que não cozinhe hoje. Meus pais vêm jantar e eu vou usar a cozinha. Seus pais vêm aqui? Sim. Algum problema? Teria sido bom se você tivesse me avisado antes. Estou te avisando agora. E por favor, quando eles vierem, fique no seu quarto. Não quero que minha mãe pense que vivemos em uma casa onde a sogra fica rondando o tempo todo. Fiquei sem palavras. Ela estava me pedindo para me esconder na minha própria casa, para desaparecer, para me tornar invisível. E a pior parte é que eu fiz. Fiquei no meu quarto a tarde toda enquanto a família de Yara jantava na minha sala de jantar, ouvindo suas risadas, ouvindo como falavam sobre como a casa era bonita. Como Yara e Cássio tinham sorte de viver em um lugar tão espaçoso. Ninguém mencionou que a casa era minha. Ninguém disse que eu existia. Era como se já tivessem me apagado completamente. Naquela noite, esperei todos irem embora. Desci à cozinha. Encontrei um desastre, monumental. Pratos sujos empilhados, comida derramada, copos por toda parte e um bilhete de Yara colado na geladeira. Mãe, estou muito cansada. Pode lavar a louça? Obrigada. Sentei-me no chão da minha cozinha e chorei. Chorei pela mulher que eu tinha sido. Chorei pela vida que tinha perdido. Chorei por Heitor, que não estava mais lá para me defender. Chorei por meu filho, que me traiu. E chorei por mim mesma, por ter permitido que as coisas chegassem tão longe. Mas em meio àquelas lágrimas, também senti outra coisa. Senti raiva. Raiva real. Raiva que não podia ser engolida. Raiva que exigia ação. Levantei-me do chão. Lavei meu rosto. Fui para o meu quarto. Peguei uma caixa de sapatos do fundo do meu armário. Dentro estavam todos os documentos importantes. A escritura da casa, meu testamento, minhas apólices de seguro, tudo o que Heitor e eu construímos por anos. Revisei cada papel. Certifiquei-me de que tudo estava em ordem. E então peguei meu telefone e procurei o número do Dr. Olavo, o advogado da família. Eram 11 da noite, tarde demais para ligar, mas enviei-lhe uma mensagem. Olavo, preciso falar com você urgentemente. É sobre minha casa e meu filho. Por favor, entre em contato quando puder. A resposta chegou 5 minutos depois. Alessia, amanhã às 10 no meu escritório. Traga todos os documentos da propriedade. Guardei meu telefone. Coloquei os Astuzê, documentos na minha bolsa. E pela primeira vez em meses, senti um propósito. Com um plano, com esperança. Porque eu tinha passado os últimos 2 anos deixando-me ser empurrada, deixando-me ser manipulada, deixando-me tornar uma sombra na minha própria casa. Mas isso ia acabar. Na manhã seguinte levantei cedo, vesti minhas melhores roupas, fiz meu cabelo, maquiei-me e desci para o café como se fosse um dia normal. Yara estava na cozinha. Bom dia, mãe. Aonde você vai toda arrumada? Tenho um compromisso. Que tipo de compromisso? Assuntos pessoais. Vi o incômodo no rosto dela. Ela não gostava de não saber. Não gostava de não ter controle sobre meus movimentos. Você volta para o almoço? Porque preciso que você vigie umas coisas que tenho no forno. Não volto para o almoço. Estarei fora a maior parte do dia. E o que eu faço com a comida? Você é uma mulher adulta, Yara. Tenho certeza de que pode resolver. Saí de casa sem esperar resposta. E enquanto caminhava em direção ao ponto de ônibus, senti algo que não sentia há muito tempo. Senti poder. Senti que minha vida me pertencia novamente. Cheguei ao escritório de Olavo exatamente às 10. Ele me recebeu com um abraço. Alessia, quanto tempo. Sinto que nos encontremos nestas circunstâncias. Eu também, Olavo, mas preciso da sua ajuda.
Passei a hora seguinte contando-lhe tudo, desde o dia em que Yara e Cássio se mudaram até a humilhação da noite anterior. Não escondi nada. Mostrei-lhe os documentos. Expliquei meus medos. Olavo ouviu tudo em silêncio, tomou notas, revisou os papéis. E quando terminei de falar, olhou-me diretamente nos olhos. Alessia, legalmente a casa é completamente sua. Seu filho não tem direito sobre ela. Você pode expulsá-los quando quiser. Mas ele é meu filho, Olavo. Eu sei. E é por isso que isso vai ser difícil. Mas você tem que decidir. Quer continuar vivendo assim, transformada em empregada na sua própria casa, ou quer recuperar sua vida? A pergunta ficou no ar e eu soube a resposta antes de dizer, lá em voz alta, quero recuperar minha vida. Olavo pegou um novo bloco de notas e começou a escrever. Seus movimentos eram precisos, seguros, como alguém que lidou com esse tipo de situação centenas de vezes. Alessia, a primeira coisa que você precisa entender é que isso vai ficar feio. Quando você disser que eles têm que ir embora, não vão aceitar facilmente. Vão te manipular. Vão te fazer sentir culpada. Vão dizer que você é uma mãe ruim, que é egoísta, que os está deixando na rua. Eu sei. Você está preparada para ouvir isso do seu próprio filho? A pergunta me atingiu com força, porque eu não tinha certeza. Não tinha certeza. Se aguentaria Cássio me olhando com ódio, dizendo-me coisas horríveis, tornando-se meu inimigo. Mas então me lembrei do bilhete de Yara pedindo para eu lavar a louça. Lembrei-me de como ela me pediu para me esconder no meu quarto. Lembrei-me da cristaleira da minha avó jogada na garagem como lixo e algo dentro de mim endureceu. Estou preparada. Bom, então é isso que vamos fazer. Primeiro, preciso que você documente tudo. Cada modificação que fizeram na casa, sem sua permissão. Cada móvel seu que moveram ou jogaram fora, cada invasão de sua privacidade. Tire fotos, anote datas, guarde qualquer mensagem ou conversa que demonstre o comportamento deles. Peguei meu telefone. Comecei a tomar notas. Segundo, vamos redigir um aviso formal de despejo. Legalmente, você tem que dar a eles 30 dias para encontrar em outro lugar. É um tempo curto, mas é o que a lei estabelece quando não há contrato de locação. 30 dias mais vivendo assim. 30 dias durante os quais você terá que ser muito forte, porque quando eles receberem esse aviso, vão tentar de tudo para fazer você mudar de ideia. Vão chorar, vão prometer que vão mudar, vão trazer pressão familiar. Você tem alguém para te apoiar nisso? Minha irmã Zoraide. Bom, você vai precisar dela. E Alessia, mais uma coisa. Preciso que você troque as fechaduras. No mesmo dia em que eles saírem, nem um dia depois, no mesmo dia. Porque se você der uma chance, eles tentarão voltar. A conversa durou 2 horas. Olavo explicou-me cada passo do processo legal. Preparou-me para cada cenário possível. Deu-me seu celular pessoal e disse-me para ligar a qualquer hora se as coisas ficassem difíceis. Quando saí do escritório dele, tinha um plano claro. Tinha respaldo legal e tinha algo que não tinha há muito tempo. Tinha determinação. Mas primeiro, eu precisava fazer algo. Precisava ver minha casa com novos olhos. Precisava documentar tudo o que Olavo pedira. Cheguei em casa às 3 da tarde. Yara estava na sala assistindo televisão. Nem se virou quando entrei. Você voltou, disse ela sem tirar os olhos da tela. Não era uma pergunta. Era quase uma acusação. Sim. E onde você estava? Resolvendo assuntos pessoais? Desta vez ela me olhou. Havia suspeita em seus olhos. Que tipo de assuntos? Pessoais, Yara. Não tenho que prestar contas dos meus movimentos a você. Vi como a expressão dela mudou. Não gostou do meu tom. Estava acostumada a que eu fosse submissa, complacente, fácil de manejar. Bem, tanto faz. Cássio chega tarde hoje. Tem um jantar de trabalho, então fiz comida só para nós duas. Fui direto para o meu quarto sem responder. Tranquei a porta. Peguei meu celular e comecei a tirar fotos. Fotos do quarto de hóspedes convertido no quarto permanente deles. Fotos da garagem cheia de móveis. Fotos das minhas coisas, movidas de lugar.
fotos das modificações que fizeram sem permissão. Depois sentei-me e escrevi. Anotei cada incidente de que me lembrava, cada falta de respeito, cada invasão, cada momento em que me fizeram sentir que eu não importava na minha própria casa. As palavras fluíram. 2 páginas, 5 páginas, 10 páginas. Anos de humilhações silenciosas convertidas em evidência, escrita. Quando terminei, eram 7 da noite. Desci para a cozinha. Yara ainda estava na sala. Você vai cozinhar agora? Estou com fome. Tem comida na geladeira. Você pode esquentar. Mas não sei como funciona o seu fogão velho. Então é um bom momento para aprender. Ela olhou para mim como se eu tivesse falado em outra língua. Como se não pudesse acreditar que eu estava dizendo não a ela. O que há de errado com você? Hoje, mãe, você está agindo muito estranho. Não há nada de errado comigo. Estou apenas cansada. Bem, então descanse depois. Primeiro cozinhe. Respirei. Fundo. Contei até 10. Yara, não sou sua empregada. Se está com fome, cozinhe você mesma. Ela levantou do sofá. Caminhou em minha direção e pela primeira vez vi algo perigoso em seus olhos. Sabe qual é o seu problema, mãe? Que você vive no passado, que não aceita que as coisas mudam, que esta casa precisa de jovens para dar vida a ela, não de uma velha amarga apegada às suas lembranças. As palavras doeram, mas desta vez eu não as engoli. Desta vez as cuspi de volta. Esta velha amarga é a dona desta casa, e seria bom você se lembrar disso. Vi-a empalidecer, vi seus punhos cerrarem. Veremos o que o Cássio diz sobre isso. Diga a ele o que quiser. Subi para o meu quarto, tranquei-o e esperei. Esperei que Cássio chegasse. Esperei que Yara lhe contasse. Esperei que ele viesse bater na minha porta, exigindo explicações. A espera durou 3 horas. Cássio chegou às 10 da noite. Ouvi vozes lá embaixo. Yara falando rápido, exagerando, provavelmente dizendo que eu a tinha tratado de forma horrível, que eu tinha enlouquecido, que eles não podiam mais viver comigo. Depois ouvi passos subindo as escadas, batendo na minha porta. Mãe, abra. Precisamos conversar. Estou cansada, Cássio. Conversaremos amanhã. Não, mãe. Conversamos agora. Abra a porta. Sua voz tinha aquele tom que usava quando era menino e não conseguia o que queria. Aquele tom exigente, autoritário, como se tivesse direito a tudo. Abri a porta. Encontrei-o parado ali com cara de raiva. O que você disse para Yara? Disse-lhe que não sou empregada dela. Que se está com fome pode cozinhar ela o mesma. Mãe, ela está grávida. O mundo parou. As palavras ficaram flutuando no ar como uma bomba prestes a explodir. O que você disse? Yara está grávida, de 2 meses. É por isso que ela está tão sensível e você a tratou de forma horrível. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Um bebê. Eles iam ter um bebê. O que significava que agora era impossível expulsá-los, porque se eu os expulsasse, não estaria apenas expulsando meu filho, estaria expulsando meu futuro neto. E eles sabiam disso. Por isso Yara tinha se tornado mais agressiva, mais exigente, porque sabia que uma gravidez era a carta perfeita, a desculpa perfeita, a chantagem perfeita. Por que não me contaram antes? Porque queríamos ter certeza. Confirmaram para nós na semana passada. E mãe, isso muda tudo. Não podemos sair agora. Yara precisa de estabilidade, precisa de cuidados. Não pode ficar estressada, procurando apartamento e fazendo mudança. Lá estava, o plano completo revelado. Não iam sair em meses, iam ficar por anos, porque depois da gravidez viria o bebê, e depois do bebê viria outro, e outro, e eu ia acabar sendo a babá na minha própria casa enquanto eles viviam sua vida familiar no que um dia foi o meu lar. Cássio, preciso que saia do meu quarto. É tudo o que você vai dizer? Não está feliz? Não está animada por ser avó? Saia do meu quarto agora. Está bem, mãe, mas amanhã conversamos direito, porque as coisas vão ter que mudar aqui. Um bebê precisa de espaço, precisa de tranquilidade e precisa de uma avó que o apoie, não de uma velha egoísta. Fechou a porta com força, desceu as escadas.
e eu fiquei ali, parada no meio do meu quarto, sentindo como se todo o plano que fizera com Olavo estivesse desmoronando. Liguei para Zoraide. Irmã, Yara está grávida. Santo Deus, Cássio diz que não podem sair agora, que ela precisa de estabilidade. Alessia, escute-me bem. Isso não muda nada. Grávida ou não, essa mulher não. Tem direito à sua casa. Eles são adultos. Podem alugar um apartamento. Podem. Procurar ajuda em outro lugar. Não é sua responsabilidade. Mas é meu neto, Zoraide. Seu neto ficará bem. Nascerá em uma família com 2 pais que trabalham. Não vai morrer porque não vive em um casarão. Pare de procurar. Desculpas. Não são desculpas. É que você tem medo. Tem medo de que, se os expulsar, nunca conheça esse bebê. Tem medo de que Cássio te castigue, cortando o acesso ao seu neto. E ele sabe disso. E ela sabe disso. Por isso te contaram agora. É pura manipulação, Alessia. Ela tinha razão. Eu sabia que ela tinha razão. Mas o medo era real. O medo de perder não apenas meu filho, mas também meu neto. O medo de ficar completamente sozinha. O medo de me tornar aquela avó de quem as crianças nunca falam porque nunca a conheceram. Não sei se consigo fazer isso, Zoraide. Então prepare-se para perder sua casa, porque é isso que vai acontecer. Vão ter esse bebê aí. E depois vão dizer que o bebê precisa do seu próprio quarto. E depois vão dizer que precisam da suíte principal porque agora são 3. E pouco a pouco vão te encurralar no menor quarto da sua própria casa. E você terminará seus dias sendo a serva da sua própria família. As palavras dela foram duras, cruéis até, mas eram verdadeiras, e a verdade às vezes dói mais do que qualquer mentira. Dê-me um dia para pensar. Dou-lhe um dia. Mas, Alessia, por favor, pense com a cabeça, não com o medo. Desliguei o telefone. Deitei-me na cama e passei a noite inteira em claro, olhando para o teto, pensando, calculando, imaginando cenários. Em um daqueles cenários, eu cedia. Deixava-os ficar. Aceitava a gravidez como desculpa e via como minha vida desaparecia lentamente enquanto eles construíam a deles sobre minhas ruínas. No outro cenário, eu seguia em frente com o plano. Entregava-lhes o aviso. Expulsava-os e perdia meu filho para sempre. Mas recuperava minha casa, minha paz, minha dignidade. Não havia um cenário onde todos ganhassem. Alguém tinha que perder e eu tinha que decidir se seria eu novamente, como sempre, como toda a minha vida, ou se, desta vez, seria diferente. Às 6 da manhã, tomei uma decisão. Levantei-me, tomei banho, vesti-me e desci para a cozinha com o telefone na mão. Disquei o número. De Olavo. Alessia, bom dia. Tudo bem? Olavo, preciso que prepare o aviso de despejo, preciso que o tenha pronto para hoje. Tem certeza? Certeza absoluta. E, Olavo, há uma coisa que você precisa saber. Yara está grávida. Isso não muda nada legalmente, Alessia. Uma gravidez não dá a ela o direito de permanecer na sua propriedade sem o seu consentimento. Eu sei. Só queria que você soubesse. O aviso estará pronto às 3 da tarde. Quer que eu vá entregar ou prefere fazer você mesma? Pensei nessa pergunta. Pensei em como seria entregar aquele papel ao meu filho, olhá-lo nos olhos e dizer-lhe que ele tinha que ir embora. Prefiro que você vá. Perfeito. Vejo você às 3. Desliguei o telefone. E soube que não havia volta. Tinha cruzado uma linha e do outro lado esperava-me uma guerra que eu não sabia se tinha forças para lutar, mas ia tentar. Porque pela primeira vez na minha vida eu estava escolhendo. E estava escolhendo a mim. As horas até às 3 da tarde foram as mais longas da minha vida. Cada minuto arrastava-se como se o tempo se tornasse espesso, pesado, difícil de atravessar. Fiquei no meu quarto a manhã toda. Ouvi Yara movendo-se pela casa, abrindo, fechando portas, falando ao telefone, rindo como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido na noite anterior, como se eu não existisse. Ao meio-dia, Cássio bateu na minha porta. Mãe, você desce para comer? Não, estou com fome.
Precisamos conversar sobre ontem à noite. Não há nada para conversar, Cássio. Claro que há. Yara está muito chateada. Chorou a manhã toda. O médico disse que ela não pode se estressar. É ruim para o bebê. Cerrei os punhos. Respirei fundo. Diga a Yara que sinto muito se a fiz se sentir mal, mas não vou pedir desculpas por impor limites na minha própria casa. Limites? Mãe, você ouve o que está dizendo. Somos família. Não deveria haver limites entre família. Aquela frase, aquela maldita frase que ouvi 1000 vezes, a desculpa perfeita para justificar qualquer abuso, qualquer invasão, qualquer falta de respeito. Vá, embora, Cássio, tenho coisas para fazer. Ouvi seus passos se afastarem. Ouvi-o dizer algo a Yara em voz baixa. Ouvi como ela respondeu com aquele tom de vítima que também tinha aperfeiçoado. Às 2h30, preparei-me. Vesti meu melhor vestido, aquele que usava para ocasiões importantes. Penteei meu cabelo com cuidado. Maquiei-me, porque precisava me sentir forte. Precisava parecer forte. Às 3 em ponto, a campainha tocou. Desci as escadas lentamente. Yara já estava abrindo a porta. Olavo estava do lado de fora com sua maleta na mão, vestido de terno. Sério. Profissional. Boa tarde. Procuro o Sr. Cássio Valente e a Sara Yara Valente. Yara olhou para ele confusa. Quem é você? Sou Olavo Mendes, advogado da Seara, Alessia Valente. Foi como se ele tivesse jogado uma bomba no meio da sala. Yara empalideceu. Ficou parada na porta. Advogado? Para que ela precisa de um advogado? Cássio apareceu atrás dela. Quando viu Olavo, sua expressão mudou completamente. O que está acontecendo aqui? Olavo tirou um envelope de sua maleta. Estou aqui para entregar um aviso formal de despejo. Por favor, assinem aqui confirmando que receberam o documento. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Podia sentir a tensão eletrificando o ar. Cássio pegou o envelope, abriu-o com as mãos trêmulas. Leu. Seus olhos moviam-se rápido sobre as palavras, e a cada linha que lia, seu rosto ficava mais vermelho. Isso é uma piada. Não é uma piada, Sr. Valente. É um documento legal. Vocês têm 30 dias para desocupar a propriedade. Esta é a casa da minha mãe. Eu cresci aqui. A casa está no nome da Sara Alessia Valente. Ela é a única proprietária e solicitou formalmente que vocês desocupem. Yara olhou para mim e em seus olhos vi algo que nunca tinha visto antes. Vi ódio puro. Você não pode fazer isso. Eu estou grávida. Sua condição não muda. A legalidade do documento. Minha senhora, a lei é clara. Se não há contrato de locação, o proprietário tem o direito de solicitar o despejo com 30 dias de aviso. Não temos para onde ir, gritou ela. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, mas já não me comoviam, já não me faziam duvidar. Cássio aproximou-se de mim. Seu rosto estava distorcido pela raiva. Como pôde fazer isso, mãe? Como pôde trair sua própria família? Eu não traí vocês. Cássio, vocês me traíram. Entraram na minha casa. Assumiram o controle. Trataram-me como se eu não importasse. E agora estão enfrentando as consequências. Vamos ter um bebê. E vocês vão criá-lo em sua própria casa, não na minha. Você é um monstro, gritou Yara. Uma velha egoísta e sem coração. Espero que você nunca conheça seu neto. Espero que você envelheça sozinha e morra sozinha. As palavras dela doeram. Não vou mentir. Doeram profundamente. Mas não me quebraram. Porque finalmente entendi uma coisa. Entendi que o amor não pode existir onde não há respeito. E eles nunca me respeitaram. Olavo tirou alguns papéis adicionais. Dona Alessia, aqui está o duplicado para seus arquivos. E estes são os contatos de 3 chaveiros. Recomendo trocar as fechaduras no dia 31. Nem antes para evitar problemas legais, nem depois também. Peguei os papéis. Minhas mãos não tremeram. Minha voz não quebrou. Obrigada, Olavo. Cássio olhou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez, como
se não pudesse acreditar que eu era capaz disso. Eu nunca vou te perdoar, mãe. Nunca. Eu também não vou te perdoar, filho. Pelo menos não tão cedo. Mas eu vou ficar bem. E vocês vão ficar bem também, porque são adultos e é hora de agirem como tal. Olavo despediu-se. Fechou sua maleta. Saiu de casa e eu fiquei ali parada diante do meu filho e da minha nora, vendo como tudo o que tinha sido minha família desmoronava diante dos meus olhos. Mas desta vez não senti medo. Senti libertação. Porque eu finalmente tinha escolhido. E tinha escolhido a mim. Os 30 dias seguintes foram uma guerra silenciosa. Uma batalha fria travada em olhares, em silêncios, em palavras que cortavam mais fundo do que qualquer faca. Cássio e Yara pararam de falar comigo completamente. Passavam por mim como se eu fosse invisível, como se eu não existisse mais. E, de certa forma, isso doía mais do que os gritos, mais do que as acusações, porque o silêncio era a forma deles de me dizer que eu já estava morta para eles. Mas eu segui em frente, porque Zoraide me ligava todos os dias, porque Olavo me enviava mensagens lembrando-me de que eu estava fazendo a coisa certa, e porque, pela primeira vez em anos, eu conseguia dormir sem aquela sensação de estar perdendo o controle da minha própria vida. Yara começou a trazer gente para casa. Amigos, parentes, todos vinham me ver, com aquele olhar de desaprovação, como se eu fosse o diabo, a vilã da história. A avó cruel expulsando o filho grávido para a rua. A mãe dela veio um dia. Uma, mulher que eu tinha visto apenas 2 vezes na vida. Plantou-se na minha sala de braços cruzados e olhou-me com desprezo. Você não tem vergonha? Expulsar uma, mulher grávida. Eles têm 30 dias para encontrar um lugar. É tempo suficiente. Minha filha é delicada. O médico disse que ela precisa de descanso. E você a está estressando. Sua filha estava bem o suficiente para reorganizar toda a minha casa sem permissão. Para mudar meus móveis. Para me tratar como uma empregada. Acho que ela sobreviverá mais um mês. A mulher abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras, porque sabia que eu tinha razão. Sabia que a filha tinha abusado da minha hospitalidade, mas ela nunca ia admitir. Saiu batendo a porta e Yara subiu para o quarto chorando, dramaticamente, como se fosse a vítima, como se não tivesse feito nada de errado. Os dias arrastavam-se. Eu contava cada um. 25 dias, 20 dias, 15 dias. Cada manhã eu marcava outro número no meu calendário privado. Outro dia mais perto de recuperar minha casa, minha paz, minha vida. Cássio tentou manipulação emocional uma última vez. Foi no dia 20. Bateu na minha porta às 11 da noite. Mãe, posso entrar? Abri. Ele estava parado ali com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. O que você quer, Cássio? Quero que você reconsidere. Por favor, somos sua família. Você parou de me tratar como família há muito tempo. Isso não é verdade. Sempre te amamos. Sempre te respeitamos. Cássio, não minta para mim. Não a este ponto. Nós dois sabemos a verdade. Você queria a minha casa, não a minha companhia. Não o meu amor, a minha casa. E o que tem de errado se quiséssemos ficar aqui? O que há de errado nisso? É uma casa enorme, para uma pessoa só. Poderíamos ter vivido todos juntos. Você poderia ter conhecido seu neto. Poderíamos ter sido uma família. Uma família onde eu era a serva, onde eu não tinha voz, onde eu desaparecia cada vez que vinham convidados. Isso não é família, Cássio. Isso é abuso. Ele ficou em silêncio, olhando para o chão. E por um momento pensei que ele ia admitir, que ia se desculpar de verdade, que ia reconhecer o que tinham feito, mas não fez. Algum dia você vai se arrepender disso, mãe. Quando estiver sozinha, quando ninguém mais te visitar, quando perceber que trocou sua família por uma casa vazia. Prefiro uma casa vazia a uma casa cheia de gente que me faz sentir vazia por dentro. Ele saiu sem dizer mais nada, e essa foi a última conversa real que tivemos. Os últimos 10 dias foram caóticos. Yara e Cássio começaram a empacotar, mas faziam com raiva. Jogavam as coisas.
quebravam coisas, deixavam desordem por toda parte, como uma vingança infantil. Encontrei porta-retratos quebrados, pratos rachados, manchas nas paredes que claramente tinham feito de propósito. Era a forma deles de deixar uma marca, de me fazer pagar, de garantir que cada canto da minha casa tivesse um lembrete do ódio deles. Mas eu não reagi, não lhes dei o prazer de me ver brava. Simplesmente tirei fotos de cada dano. Documentei tudo, porque Olavo me dissera que eu podia legalmente cobrar-los pelos danos, se necessário. No dia 29, Yara fez sua última berumara se anumbrazera, tentativa de manipulação. Desceu as escadas com a mão na barriga ainda plana. Mãe, o bebê está se mexendo muito hoje. Acho que ele sente o estresse da mudança. O bebê tem 2 meses, Yara. Ele ainda não se mexe. O rosto dela ficou vermelho. Tinha sido exposta na sua mentira. Bem, eu sinto algo e a culpa é sua. Se algo acontecer ao meu bebê, será sua responsabilidade. Se algo acontecer ao seu bebê, será porque você está usando uma gravidez como arma de manipulação, em vez de se cuidar como deveria. Agora, por favor, termine de empacotar. Amanhã é o último dia. Ela subiu as escadas furiosa e eu respirei fundo. Mais um dia. Apenas mais um dia. Na noite do dia 29, mal consegui dormir. Amanhã eles iriam embora. Amanhã eu recuperava minha casa. Amanhã uma nova vida começava. Ou talvez fosse uma vida antiga recuperada. A vida que eu tinha perdido quando deixei o medo me controlar. O dia 30 amanheceu nublado, como se o próprio céu estivesse de luto. Ou talvez celebrando. Eu não tinha certeza. Às 8 da manhã, um caminhão de mudança estacionou em frente à minha casa. 2 homens começaram a descer os móveis de Yara e Cássio. Cama, sofá, caixas e mais caixas. Tudo o que tinham trazido durante esses 2 anos. Fiquei na janela do meu quarto observando. Não desci, não me despedi, porque sabia que, se os visse cara a cara, poderia fraquejar, poderia duvidar, e não podia me dar esse luxo. Zoraide estava comigo. Tinha vindo da cidade dela para me apoiar nesse dia. Estava parada ao meu lado segurando minha mão. Você está indo bem, irmã. Está indo muito bem. Às 11 da manhã, o caminhão estava cheio. Cássio e Yara saíram da casa pela última vez. Ela estava chorando. Ele estava com a mandíbula cerrada. Nenhum olhou para minha janela. Nenhum se despediu. Entraram no carro. O caminhão deu a dove-se partida e eles se foram. Eles se foram. Fiquei ali vendo-os desaparecer no final da rua. E então algo estranho aconteceu. Comecei a chorar, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de libertação, de vitória silenciosa. Zoraide me abraçou. Acabou, Alessia. Acabou. Ao meio-dia, o chaveiro chegou. Trocou todas as fechaduras. Porta da frente, porta dos fundos, portão do jardim. Entregou-me 3 jogos de chaves novas. Chaves que só eu tinha. Chaves que representavam minha liberdade recuperada. Quando o chaveiro saiu, caminhei pela minha casa lentamente, quarto por quarto, tocando as paredes, respirando meu próprio espaço, vendo os vazios onde as coisas deles estiveram. A casa parecia maior, mais limpa, mais minha. E embora soubesse que dias difíceis viriam, que talvez Cássio nunca me perdoasse, que talvez eu nunca conhecesse meu neto, também sabia de algo mais importante. Sabia que tinha recuperado minha dignidade, e isso valia mais do que qualquer coisa. 6 meses se passaram desde aquele dia. 6 meses desde que recuperei minha casa, meu espaço, minha vida. Os primeiros dias foram estranhos. A casa parecia silenciosa demais, vazia demais. Houve momentos em que duvidei, momentos em que peguei o telefone para ligar para o Cássio e dizer-lhe que ele podia voltar, que eu perdoava tudo, que eu só queria minha família de volta. Mas Zoraide estava lá, me lembrando por que eu tinha tomado aquela decisão, lembrando-me de tudo o que eu tinha suportado. E pouco a pouco, o silêncio parou de me assustar. Começou a parecer paz. Contratei alguém para consertar os danos que eles deixaram. As paredes manchadas
foram pintadas. Os quadros quebrados foram substituídos. A cristaleira da minha avó voltou para o seu lugar na sala de jantar. E lentamente, minha casa voltou a ser minha, não apenas no papel, mas no espírito. Cássio não falou comigo por 4 meses. 4 meses de silêncio absoluto. Nem ligações, nem mensagens. Como se eu tivesse morrido para ele. E não vou mentir, doeu. Doeu cada dia, cada noite. Cada vez que eu via algo que me lembrava dele quando menino. Mas a dor não me quebrou. Fortaleceu-me. No 5º mês, recebi uma mensagem. Era de Cássio. Mãe, a Yara teve o bebê. É uma menina. O nome dela é Maísa. Ela está bem. As 2 estão bem. Chorei quando li aquela mensagem. Chorei de alegria porque minha neta nasceu saudável. E chorei de tristeza porque eu não estava lá. Porque não podia conhecer. Lá porque minha própria decisão me custou aquele momento. Respondi: parabéns, filho. Estou muito feliz. Espero que algum dia eu possa conhecê-la. Não houve resposta por 2 semanas. E então, numa tarde de domingo, a campainha tocou. Abri a porta e lá estava Cássio, sozinho, sem Yara, com uma expressão que eu não via há anos. Uma expressão humilde, quase envergonhada. Oi, mãe. Oi, filho. Posso entrar? Deixei-o entrar. Sentamos na sala, no mesmo sofá onde tudo começou a desmoronar anos atrás. Queria te pedir perdão. As palavras me pegaram de surpresa. Não, esperava ouvi-las. Não depois de tudo. Você tinha razão, mãe. Sobretudo, Yara e eu te tratamos de forma horrível. Desrespeitamos você. Tentamos roubar sua casa, sua paz, e não há desculpa para isso. Por que agora, Cássio? Por quê? Está me dizendo isso agora? Porque ser pai me fez entender coisas que eu não entendia antes. Quando seguro a Maísa nos meus braços, penso em tudo o que você fez por mim, em todos os sacrifícios, e tenho vergonha de lembrar como eu te retribuí. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. E desta vez, não eram lágrimas de manipulação. Eram lágrimas reais. Yara e eu alugamos um apartamento. É pequeno, é caro, é difícil, mas é nosso. E aprendi que ter algo seu significa mais quando você o consegue com seu próprio esforço. Levantei-me, caminhei em direção a ele e o abracei. Porque embora o dano tenha sido profundo, ele ainda era meu filho, e o amor de mãe não desaparece, apenas se transforma. Eu te perdoo, Cássio, mas as coisas não podem voltar a ser como eram antes. Eu sei, mãe, e não quero que voltem a ser como antes. Quero que sejam melhores. Quero que construamos algo novo, algo baseado no respeito, não na obrigação. Passamos aquela tarde conversando de verdade, como não fazíamos há anos. Ele me mostrou fotos da Maísa, contou-me sobre as noites sem dormir, sobre as fraldas, sobre como era difícil e lindo ser pai. E quando saiu, horas depois, prometeu-me que na próxima vez traria a Maísa para eu conhecer. Essa promessa cumpriu-se 2 semanas depois. Cássio chegou com Yara e minha neta. Yara estava diferente, mais quieta, mais humilde. Ela também pediu perdão. E embora ainda haja tensão entre nós, sei que o tempo pode curar muitas coisas. Segurei Maísa nos meus braços, olhei-a nos olhos e entendi que tudo tinha valido a pena. Cada lágrima, cada momento de solidão, cada segundo de dúvida. Porque agora eu tinha algo que não tinha antes. Tinha respeito, tinha limites claros. Tinha uma relação com meu filho baseada na honestidade e não na manipulação. Hoje vivo sozinha na minha casa. A casa que comprei com o Heitor. A casa que quase perdi. A casa que recuperei com dignidade. Vejo Cássio e minha neta a cada 15 dias. Eles não moram comigo. Provavelmente nunca mais morarão comigo. E está tudo bem, porque aprendi que amar alguém não significa sacrificar-se até desaparecer. Às vezes penso nas mulheres que estão lendo esta história, aquelas que estão passando por algo semelhante, aquelas que sentem que não têm opções, aquelas que acreditam que o amor de mãe significa aguentar tudo
E quero dizer uma coisa a vocês. Vocês importam. Sua paz importa. Sua dignidade importa. E nunca é tarde para defender o que é seu. Nunca é tarde para escolher a si mesma. Eu fiz isso aos 67 anos. E se eu conseguir, você também consegue. Meu nome é Alessia Valente. Tenho 68 anos. Sou viúva, sou mãe, sou avó e sou a dona da minha própria vida. E ninguém pode tirar isso de mim.